Bem, hoje eu queria falar sobre maturidade. Eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu tinha uma vontade assim fervorosa de viajar para o exterior e fazer alguma espécie de intercâmbio. Eu estava estudando inglês na época e a ideia de ir para o exterior e testar as minhas capacidades inglesas, assim, as minhas capacidades de falar em outro idioma, de conhecer uma nova cultura. E eu acho que o estrangeirismo tem todo aquele brilhantismo, né? Todo aquela coisa que faz brilhar aquilo que está do lado de fora, a novidade, o país de primeiro mundo, enfim. Eu era encantado com a ideia de sair do país e era tudo aquilo que eu mais queria, e essa vontade me acompanhou durante muito tempo, até a universidade, até ela arrefecer um pouco e eu começar a me acostumar assim com a ideia e de achar até melhor ficar aqui no Brasil sob certo aspecto. Mas eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos, estava ali antes de entrar no ensino médio, eu descobri que tinha uma oportunidade governamental, financiada pelo governo, de alunos que participavam de escolas públicas irem fazendo alguns testes ao longo dos anos do ensino médio, e ao final desses anos, se você obtivesse uma média assim excelente, você poderia ser financiado para viajar para o exterior. Eu não lembro muito bem o nome desse governo, dessa prática do governo. Se você lembrar, pode deixar aqui nos comentários. Vai ser interessante para a gente saber qual que era. Mas eu lembro que tinha esse programa governamental e eu fiquei muito empolgado com essa ideia. Eu estudava numa escola particular e eu considerei muito seriamente a hipótese de sair da escola particular, ir para uma escola pública mesmo e tentar fazer todo esse processo para que eu pudesse ter a minha viagem financiada pelo governo. Afinal de contas, embora eu estudasse numa escola particular, eu não tinha dinheiro para fazer um intercâmbio que era muito caro. Então, para mim, essa era uma oportunidade. Fui então falar com a minha mãe a respeito desse assunto e tive uma conversa séria com ela, que flertava com todas essas coisas, e ela me deu um conjunto de conselhos. Família evangélica que nós éramos, a gente arrumou uma lista de oração que a gente deveria fazer para que eu pudesse finalmente decidir se eu deveria ou não fazer essa viagem. Eu queria compartilhar com você alguns itens dessa lista de oração que eu fiz nesse caderninho que eu tenho há muito tempo aqui, desde 2013. Eu tenho esse hábito de ter caderninhos, escrever as coisas assim. Eu sou muito assim autorreflexivo e gosto de escrever as coisas. E eu escrevi aqui alguns objetivos de oração na época para averiguar se era uma boa ideia, se era da vontade de Deus que eu fosse nessa viagem de intercâmbio, não é? E uma das coisas que estavam aqui, eu vou ler algumas dessas coisas para você. Talvez eu possa até colocar uma foto disso na gravação aqui para você ver. Tem coisas como, por exemplo, aprender a ouvir a voz de Deus, né? Talvez desenvolver uma certa sensibilidade para aquele momento especial em que Deus se comunica com a gente. Tem uma outra parte aqui que tem a ver aprender a ler a Bíblia à luz do Espírito Santo, né? A gente lê a Bíblia e muitas vezes aquilo é só uma informação para a gente, mas tem aquele momento peculiar em que Deus parece aparecer no texto, há uma espécie de teofania, onde a palavra se transforma na palavra e você encontra com o próprio Deus naquilo, né? Tem uma outra aqui que diz fazer com que a tua palavra se transforme em prática na minha vida. Aí tem um conjunto de setinhas aqui, do cérebro para o coração, do coração para o espírito, do espírito para a prática. Tem uma certa antropologia aqui envolvida também, mas a ideia eu acho que é transformar princípios, informações bíblicas que eu já estava em certo sentido acostumadas, em prática, encarnadas, fazer com que aquilo fizesse parte da minha vida. Bem, o que está em discussão aqui em certo sentido é uma espécie de maturidade emocional, sair de um determinado nível assim inferior de florescimento para um nível assim superior de florescimento, onde você está mais perto da plenitude, onde você é mais aquilo que você deveria efetivamente ser. Tem a ver, enfim, com maturidade. E esse é um tema que entrou em voga nos últimos tempos. A gente fala muito sobre maturidade, principalmente aqueles que fazem parte do nicho de desenvolvimento pessoal, que é um dos mais rentáveis que existe na internet como um todo. Todo mundo fala sobre isso. As camadas da personalidade, saia da quarta camada, administre as tensões dos seus temperamentos, aprenda as suas linguagens de amor, seja mais másculo com essa e aquela característica, seja mais feminina. Tudo isso tem a ver com maturidade e vários modelos são apresentados com relação à maturidade. Eu queria então apresentar o que eu acho que é um modelo bem antigo do que é maturidade. Eu acho que os gregos tinham uma preocupação com essa noção de se desenvolver até a sua plenitude, ao máximo daquilo que você pode se desenvolver. Afinal de contas, maturidade tem a ver com essa noção.
tem a ver com você estar num determinado estado e você ficar maduro, como um fruto que sai de uma semente e chega àquilo que é a espécie de o seu ápice, aquele seu momento de clímax, aquilo que você desenvolveu, tudo aquilo que você deveria desenvolver antes de você começar a arrefecer, a envelhecer, a não se desenvolver. E tem um trecho de um poema de um poeta chamado Hesíodo, em que eu acho que ele apresenta um modelo daquilo que a gente pode chamar de maturidade. Esse momento está aqui no Mito das Raças, que é uma parte de um texto chamado O Trabalho e os Dias. Eu queria que você olhasse aqui para a tela e vesse esse momento aqui em que o Hesíodo ele trabalha justamente com essa noção de mito das raças. Por que mito das raças? O Hesíodo ele faz uma espécie de história da humanidade. Ele entende que a humanidade ela se formou por gerações ou por etapas, por assim dizer. A nossa geração atual, ela foi precedida por um conjunto de outras gerações que tinham características completamente diferentes das nossas. E cada uma dessas gerações, ela é marcada por um metal diferente. A primeira geração era a raça de ouro, a segunda geração era a raça de prata, a terceira geração era a raça de bronze, e assim sucessivamente, até a gente chegar na raça atual, que é a de ferro, que é a pior de todas, aquela na qual a gente se encontra. Os gregos tinham essa concepção de que o mundo ele estava passando por um processo de decadência e o Hesíodo não é uma exceção desse processo. E cada uma dessas raças tem uma característica diferente e parece que essa segunda raça, a chamada raça de prata, como ele vai dizer aqui, ó, a raça que é de prata, ela tem uma característica que é muito próxima daquilo que a gente pode chamar de imaturidade. E justamente através dessa descrição da imaturidade a gente pode chegar naquilo que o Hesíodo entende que é maturidade. É só a gente fazer a contraposição entre uma coisa e a outra. Então eu queria ler aqui o texto com você e tentar apresentar o que eu acho que o Hesíodo entende que são características que fazem parte dessa maturidade propriamente dita, não é? Então vamos ler aqui o texto em que os deuses fazem uma segunda raça e as características dessa raça. Veja o que o texto diz aqui a partir desse então. O texto diz: então uma segunda raça e muito pior, depois fizeram os que têm moradas olímpias. Ou seja, os homens eles são confecção dos deuses, né? Fizeram os que têm moradas olímpias e ele deixa claro que ela é de uma categoria inferior à raça de ouro que a antecedeu. Ela é muito pior. Os deuses olimpianos, aqui a gente está falando de Zeus, Poseidon, de Hera, de Deméter, dessas divindades que ocuparam o Olimpo depois dos titãs. A geração mais contemporânea de divindades foram as que fizeram essa raça chamada de raça de prata. O texto diz que não se assemelhava a de ouro, nem em corpo, nem em pensamento. Isso aqui quer dizer para o Hesíodo que havia uma diferença entre essa raça e a raça anterior. A raça anterior ela não envelhecia, ela permanecia mais ou menos com a mesma idade e com a mesma constituição física durante toda a vida e ela morria como que dominada pelo sono, é o que o Hesíodo vai dizer antes desse texto começar. Então dizer que ela não era igual nem em corpo, nem em pensamento, tem a ver com esse processo de envelhecimento que antes a raça de ouro não tinha, mas agora a raça de prata ela tem, ela envelhece, ela passa de um estado para um outro estado. E aqui eu acho que começam as descrições. O Hesíodo vai dizer: mas junto à mãe querida por 100 anos era nutrido um grande tolo brincando em sua casa. O Hesíodo vai dizer que essa raça era uma raça que passava um século inteiro junto da sua mãe, brincando como um tolo. Um século inteiro sob os cuidados da sua mãe, sendo nutrido pela sua mãe, brincando na sua casa. E eu acho que tem algumas características,
acho que talvez a gente possa apresentar, se não pelo Exildo diretamente, mas certamente como características que são próprias da maturidade. O fato de você permanecer durante um longo tempo junto à sua mãe parece ser uma característica daquelas pessoas que são imaturas. Existe um momento da nossa vida em que a gente é muito vinculado aos nossos pais, a gente é profundamente dependente deles, afinal de contas a gente não aprendeu ainda a se inserir durante a vida. E fato é que a gente vai contar com os pais da gente pelo resto da nossa vida, afinal de contas eles vão ser os nossos conselheiros e a gente deve honra a eles em qualquer momento da vida da gente. Mas existe uma diferença entre a gente poder contar com os pais da gente e a gente ser dependente desses nossos pais. Há um certo sentido em que manter-se junto à mãe, manter-se dependente, não de alguma forma desenlaçar a própria vida da vida materna, tem a ver com um certo grau de maturidade. Tem a ver com você dominar aquelas características que são próprias da vida adulta, saber resolver os seus problemas psicológicos, práticos, financeiros, profissionais por conta própria. Eu lembro que vi uma notícia recentemente onde as pessoas da geração Z não conseguiam ir para entrevistas de emprego, por exemplo, sem que os pais estivessem juntos com eles, o que atesta pra gente uma certa incapacidade de viver a vida real ausente dos nossos pais. Nós não temos estabilidade emocional se os nossos pais não estiverem junto da gente, é o que parece fazer parte da nossa geração. E essa infância prolongada, esse longo momento em que as circunstâncias da sua vida elas são controladas, elas são dependentes, elas são aproximadas da vida dos seus pais. Talvez o Freud tivesse um pouco de razão no sentido de dizer que a gente precisa, em certo sentido, matar os nossos pais, começar a desenvolver a nossa vida, a independência deles. Eu não acho que esse conselho deve ser tomado à risca, no sentido de que a gente deve fazer uma cisão abrupta entre nós e os nossos pais, porque eles permanecem os nossos conselheiros e pessoas com quem nós devemos contar. E eu acho que isso é saudável, sobretudo se você tiver pais que são sábios, que têm bons princípios e que têm bons valores. Eu acho que isso é importante. Uma cisão abrupta não me parece saudável, mas me parece saudável um gradual afastamento em que você vai aos poucos dominando aquilo que faz parte da vida adulta, retornando para os seus pais, conferindo para ver se você está fazendo certo, indo um pouco mais adiante, retornando um pouco, indo um pouco mais adiante, retornando um pouco e fazendo esse movimento de vai e volta em que cada vez que você vai um pouco mais distante e, portanto, adquire um pouco mais de maturidade. O texto vai dizer que eles eram um grande tolo brincando em suas casas também, o que é próprio da infância. A infância parece não conceber a vida, exceto se ela tiver marcada por um certo grau de ludicidade. Ludicidade, essa palavra existe? Eu nem sei se existe, mas se a vida não for lúdica em certo sentido, o tédio para uma criança ele é insuportável, como é pra gente em muitos sentidos hoje em dia também. Há um sentido em que a vida ela deve ser marcada por uma eterna brincadeira, por uma eterna fantasia, por um eterno divertimento, e não são suportáveis aqueles momentos de frustração, não são suportáveis aqueles momentos em que você precisa passar por circunstâncias desconfortáveis, penosas, a fim de adquirir aquilo que você precisa. Parece fazer parte da vida de maturidade, você aprender a lidar com o desconforto que é inerente à queda da criação como um todo. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer lá no Gênesis de que nós colheríamos com dificuldade da terra, com o suor do nosso rosto, o pão nosso de cada um dos dias. Parece que a vida ela é constituída de um conjunto de características que são penosas, difíceis, trabalhosas, que são árduas, e aprender a lidar com esse desconforto, a não fazer da vida uma eterna brincadeira, a não tratar tudo como se tudo fosse uma grande piada, como se tudo fosse disposto à jocosidade. Eu acho que isso faz parte da vida adulta, de não ser exatamente uma pessoa a sério, de não ser uma pessoa séria, por assim dizer, sisuda, que não é capaz de rir da própria circunstância. Eu não estou falando disso. Eu acho que é importante a gente ter um certo grau de graciosidade para lidar com as situações e rir daquilo que é cômico. Na tragédia, saber dar algumas risadas. Mas eu acho que é importante não ser sério, mas como o Roberto Gomes fala no Crítica da Razão Tupiniquim, levar a sério as coisas que fazem parte da nossa vida. O texto continua dizendo aqui pra gente: mas quando tornavam-se adolescentes e alcançavam a flor da idade,
Isto é, quando eles estavam fazendo a transição da infância para a vida adulta, eles viviam por pouco tempo padecendo dores com a sua insensatez. Essa aqui é a primeira palavra que o Hesíodo vai utilizar para demarcar, para caracterizar essa aqui que é a raça de prata, a expressão insensatez. A palavra aqui no grego, se eu não me engano, ela é afradies. Isto é, aquele que não tem, aquele que não usa aquela parte da sua inteligência, aquela parte da sua racionalidade. A gente tem um alfa privativo aqui e o fradias, que tem a mesma raiz de frônesis, por exemplo, que tem a ver com a prudência, com o autocontrole, com o domínio próprio, tem a ver com uma insensatez, uma ausência de sensatez, uma ausência de claridade mental. Talvez signifique aqui que você não considera o pensamento, você não considera ou reflete nas coisas que você faz, mas você faz as coisas impulsivamente. Você faz as coisas simplesmente porque elas brotam na sua cabeça e parece próprio da imaturidade fazer precisamente isso. É próprio da imaturidade que uma ideia brote na sua cabeça, que ela lhe apareça como uma ideia agradável em certo sentido, e você simplesmente vai lá e faça porque te deu vontade de fazer, porque você tem um desejo de autonomia. É próprio da imaturidade aquela coisa de eu quero viver a minha própria vida, eu faço dela o que eu quiser, eu quero viver os meus desejos, e você vive a vida inconsequentemente, achando que ela não terá grandes consequências, e elas terão grandes consequências. Muitas das coisas que nós fazemos durante a nossa juventude ficam com a gente para o resto da nossa vida, e você de alguma forma é insensato, a sensatez não lhe passa, você é afradias, né? Tem uma ausência de sensatez, você não considera outras coisas além do seu próprio impulso, e o texto diz, eles não podiam conter uma presunçosa insolência. Tem duas expressões aqui que são significativas para a gente, o conter e uma presunçosa insolência. Eu acho que esse conter aqui quadra bem com a insensatez, porque esse conter tem a ver com uma certa capacidade de continência. Tem a ver com você olhar para os teus impulsos e para os teus desejos e você ser capaz de segurar, você ter um certo domínio próprio, você ter uma espécie como é que eu posso dizer? Bem, como eu ia dizendo, com uma certa capacidade de você conter. O Novo Testamento vai chamar isso de domínio próprio. Você ter encrateia, né? Kratos, que é o grego para força, uma certa força sobre você mesmo, dominar os seus impulsos e não simplesmente fazer com que aquilo que brote no teu coração brote como simplesmente uma vontade, saia por aí dando livre curso àquilo que aparece. Mas perceba que aqui no texto existe uma coisa que eles não conseguem conter. Eles não conseguem conter a sua insolência, né? Eles não conseguem conter a sua insolência. E insolência aqui no grego, a palavra, se eu não me engano, ela é rubrim, que é o oposto aqui para o Hesíodo de justiça. O que significa justiça? Justiça significa a capacidade que você tem de se manter no seu próprio domínio. A capacidade que você tem de alguma forma, traçar um círculo ao redor daquilo que é propriamente seu, daquilo que lhe compete, daquilo que é a sua responsabilidade e não exceder aquilo que lhe é próprio, fazer aquilo que é adequado para você, ter um comportamento adequado. E, portanto, a rubrim, a presunçosa insolência, é constantemente ultrapassar aquilo que é próprio para você e ir em direção ao domínio e ao terreno daquilo que é do outro, e invadir, violar, violentar aquilo que é o domínio do outro. É o querer fazer com que o que é propriamente do outro se transforme em seu. É o tomar, é o dominar, é o abusar daquilo que é propriamente do outro. A metáfora que a gente pode usar é a metáfora da fronteira, não é? Você tem uma fronteira que é sua, do seu território, e você constantemente invade a fronteira do território daquele que é o seu vizinho para tomar, se aproveitar, dominar aquilo que é do outro. E é isso que o jovem, o imaturo, ele é simplesmente incapaz de conter. Ele simplesmente vai olhando para aquilo que tem ao redor dele, vai vendo os recursos, as possibilidades, o que ele pode fazer,
e ele simplesmente vai tomando. Ele não se importa com a sujeira que ele deixa, ele não se importa com as consequências do que ele faz, ele não se importa com o que as outras pessoas sentem, ele não se importa com as consequências da sua ação, ele simplesmente vai fazendo sem conter a sua insolência, sem conter e manter-se naquilo que é adequado que ele faz. Ele é incapaz de perceber aquilo que é propriamente dele, aquilo que é da sua responsabilidade e manter-se precisamente nesse domínio, mas ele continua ultrapassando isso precisamente. O texto continua dizendo para a gente que uns para com os outros, né? Eles eram insolentes uns para com os outros e nem queriam servir aos imortais, nem sacrificar nos santos altares dos bem-aventurados. Eles não queriam servir. A palavra para aqui servir, ela é muito parecida com a palavra terapêutica que a gente tem no português. Tem a ver com um certo cuidado, com um certo zelo, com um certo cultivar daquilo que é o divino, não é? E nem sacrificar nos santos altares, né? Tem a ver com você perceber que existe uma realidade divina no cosmos, de que a gente tem uma intuição de que essa realidade divina ela existe, ela é presente, ela é irrevogável, não há como fugir dela, mas você simplesmente ignorar, você simplesmente ser negligente com relação a ela, você simplesmente não fazer o que é adequado para fazer as pazes com essa divindade, né? Você não quer sacrificar nos santos altares dos bem-aventurados, e o texto diz como é justo para os humanos conforme os costumes. A palavra aqui para justiça é temes, e temes tem a ver com uma certa normatividade, tem a ver com aquilo que estrutura o mundo tal como ele é. Estrutura, por exemplo, as relações sociais, estrutura, por exemplo, a natureza tal como ela é. Os filhos de Temes, por exemplo, são a paz, a boa norma, coisas desse tipo, mas também as Horai, que determinam as estações como um todo. Tem a ver com uma certa normatividade. E é próprio da imaturidade não perceber como o mundo é organizado e tentar fazer com que o mundo se adeque aos seus próprios princípios, aos seus próprios desejos, à sua própria vontade. O mundo tem que ser do meu jeito, da minha vontade, de acordo com os meus afetos. O mundo tem que se dobrar a mim mesmo. Essas são as características da imaturidade. Parece que faz parte do mundo um certo conjunto de características com as quais nós temos que nos haver, e o imaturo é incapaz de se adequar aos costumes dos homens, aquilo que é tradicional, aquilo que é costumeiro, aquilo que através das gerações se estabeleceu. Ele é simplesmente incapaz de fazer isso. Aqui as características, então, se a gente pudesse resumir, tem a ver com insensatez, tem a ver com incontinência, tem a ver com insolência e tem a ver com negligência. E eu acho que talvez o mais relevante aqui é a negligência, porque é por essa razão que Zeus, encolerizado, escondeu-os, porque não honravam os deuses bem-aventurados que habitam no Olimpo. De alguma forma, a principal razão para eles terem sido eliminados da realidade é justamente pela relação que eles mantinham com os deuses, a relação que eles falhavam em manter com as divindades de modo geral. E eu acho que isso é significativo, porque talvez esse seja o ponto principal da nossa vida aqui na Terra. No centro da nossa realidade existe algo que é normativo e que é o amor de Deus. Há algo no mundo que é uma trindade, que é uma comunidade de amor, que é um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, que desde a eternidade vem se amando mutuamente e que criou você e a humanidade para que a gente mantivesse um relacionamento com essa trindade. Nós fomos feitos para o relacionamento, e o relacionamento em primeiro lugar com aquilo que é trino e que está no coração do nosso próprio universo. Um coração que é alegre, que é generoso, que é dançante e que deseja tão simplesmente
simplesmente nos entregar a sua própria presença e fez com que isso fosse possível através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E eu tenho insistido no meu Instagram e tenho insistido em diversos lugares de que o princípio das coisas, o princípio da maturidade, o princípio da vida intelectual simplesmente não se encontra em você fazer um esforço pessoal para adquirir as coisas, um esforço pessoal para ser sensato, continente, para ser justo, para não ser negligente, mas tem a ver como você perceber algo que está estabelecido, temes, aquilo que é justo, aquilo que é normativo a respeito do nosso mundo. Tem a ver com você perceber que faz parte da nossa realidade um Deus que ama você e que, ao desejar você e ao convidar você para fazer parte da sua presença, deseja nutrir o seu coração de um amor profundo e incansável e irreparável e perfeito, a partir do qual toda a sua vida ela pode se organizar. Esse é o verdadeiro fundamento. Quando nós não estamos em paz com essa realidade, quando o nosso coração não está voltado para Deus, quando ele não descansa em Deus, de alguma forma ele é incapaz de fazer todas as outras coisas, porque simplesmente ele fica procurando coisas no mundo para se estabilizar. A nossa estabilidade, o nosso senso de valor pessoal, a nossa identidade, ela depende do quanto nós nos adequamos àquilo para o qual nós fomos feitos, aquilo que é a norma, aquilo que é a estrutura do universo, aquilo que é aquele Deus que nos fez para um relacionamento com Ele. E eu acho que é justamente ao compreender esse aspecto do mundo e fazer as pazes com ele que a gente já não fica mais procurando outras coisas para simplesmente preencher esse buraco de vazio, de identidade, de senso de valor. A gente não fica procurando ser intelectual para convencer as outras pessoas de que a gente é alguma coisa, a gente busca ser intelectual para servir, e esse é o verdadeiro fundamento. Bem, se você entende que os seus estudos têm justamente esse propósito, o propósito de servir, eu convido você a conhecer a minha formação particular em filosofia antiga. Essa aula aqui que eu estou dando para você no Exildo, no Trabalho e os Dias, é uma sessão pequena de uma aula que eu dou para os meus alunos particulares, e eu acho que você pode se beneficiar muito de estudar comigo, estudar outros aspectos que compõem. A gente comenta esse texto todo do Exildo, a gente tira implicações práticas dele e diversas outras coisas, e seria um prazer para mim ser o seu professor, e eu te convido a fazer isso. Deixa aqui o seu comentário a respeito desse assunto, dá o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, e eu vejo você na nossa próxima oportunidade. Um abraço e até mais.